Boa noite, mais uma vez, Ministério da Juventude, nossos jovens adolescentes. Estamos dando essa continuidade no mês da juventude, que é o mês de agosto. Estamos aqui nesse formato, no terraço da Igreja Batista do Barro Preto, e buscamos, em todo o tempo, adorar ao Senhor, proclamar o nome dEle, a palavra dEle. Nessa temática de um dia de cada vez, estamos vivendo tempos difíceis, mas precisamos viver um dia de cada vez, exaltando o nome do nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Cante conosco, Ele é exaltado. Vai sempre reinar, terra
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, Senhor. Deus, nós te agradecemos porque mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nas adversidades que temos vivido, Senhor, está conosco, Deus. O Senhor é conosco em todo momento, Senhor. Ó Deus, o Senhor se mostra pra gente nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus. Ó Deus, que cada pessoa que está nos ouvindo, que cada um de nós que está aqui, Deus, possa aproveitar esse momento, Deus, para crescer, Senhor. Amém. Crescer em comunhão contigo, Deus. Crescer no Espírito, Deus. Em conhecimento da palavra, Senhor. Que possamos ser fortalecidos no Teu nome, Deus. Restaura, Deus, cada pessoa que está se sentindo mal nesse momento, que tem sentido triste mesmo com tudo que está acontecendo. Que o Senhor possa trazer paz, alegria, alívio, Deus. Senhor, que possamos saber que tudo vai passar, Deus. Mas o Senhor, Teu amor nunca vai passar, Deus. Teu amor por nós sempre estará conosco. E é por isso que te oramos, Deus, agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
gente está muito feliz de estar aqui nessa noite e com vocês aí também acompanhando a gente nesse louvor para Deus. E agora a gente vai cantar a nossa música tema, que se chama Um Dia de Cada Vez, e é assim que queremos viver. Preciso confiar na tua mão que me sustenta. Em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar na tua mão que me sustenta. A tua voz me orienta no caminho que devo andar. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Não me preocupo com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Pois em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar na tua mão que me sustenta. Em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar na tua mão que me sustenta. A tua voz me orienta no caminho que devo andar. Lara, 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 lara. Lara, lara. Um dia de cada vez. Amém. Um dia de cada vez. E nós vamos continuar. Agora falando um pouquinho de viver um dia de cada vez. Então eu vou agradecer aqui a banda, Marco Túlio, Luísa, Gabriel, Murilo, e todo esse ministério, né, da juventude, todos os que têm participado, Tiago Gotelipe, que tem nos ajudado muito. E eu vou tentar levantar isso aqui. Acho que é aqui mesmo. Muito bem, só um minuto. Isso. Tá um friozinho aqui, a banda estava realmente passando esse frio, né? Mas graças a Deus essa turma é muito boa. Tantos que têm nos ajudado nesse tempo difícil, mas que têm nos ajudado demais
servido com vontade mesmo no reino. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, todos do Ministério de Louvor da Juventude, o pessoal da filmagem, né, a equipe de comunicação também da Juventude, da igreja, e o pessoal do som, como eu disse, Tiago Gotelipe, Marco Túlio, que tem nos ajudado muito nisso aí. Muito bem, Jeremias, capítulo 29, e é o tema, o versículo base, né, do nosso tema, vivendo um dia de cada vez. Mas nós temos esse versículo, 29:11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, nessa versão, a vosso respeito, diz o Senhor. Importante, diz o Senhor. E aí continua, são pensamentos, obrigado, Lulu, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isso é algo que realmente nos traz essa paz, essa tranquilidade. Saber que Deus tem pensamentos a nosso respeito de paz e não de mal. E na versão que a gente tem como padrão aqui na Igreja Batista do Barro Preto, fala no final, para vos dar o fim que vós desejais. E isso é de mais importante para a gente. Mas um detalhe importante, né, nesse versículo, e que está no centro desse versículo, é diz o Senhor, a frase, diz o Senhor. Quantas vezes temos essa frase na Bíblia, assim diz o Senhor, e às vezes a gente vê muitas pessoas aí falando, e na verdade nem é o Senhor falando, mas eles costumam dizer, assim diz o Senhor, mas enfim. Na palavra de Deus, a palavra que é a verdade, nós encontramos essa frase, diz o Senhor, 420 vezes, segundo a internet. Busquei na internet, mas em sites que eu considero mais sérios, né? E claro que dependendo também da versão. A melhor definição para se viver um dia de cada vez, conforme o que diz o Senhor, e esse Deus nosso, Senhor nosso, e na sua palavra, está lá em Mateus, capítulo 6, verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 34, depois de toda um contexto que tem aí, Jesus é que está falando, Jesus, nosso Senhor, é que está falando, a partir do 25, mas lá no 34, a gente encontra Jesus dizendo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma linha de interpretação, de análise desse verso 34 em Mateus 6, é pensar na palavra portanto, que inicia aí o verso, fechando, né? Esse portanto está fechando o contexto da passagem inteira aqui, que se inicia lá no verso 25, que diz no verso 25 de Mateus 6, por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? E aí vai continuar o contexto aí, até o fechamento dele ali no verso 34. Mas o que esse texto, esse contexto está querendo dizer? Ou seja, viva. Podemos viver um dia de cada vez. E vivendo esse um dia de cada vez, as preocupações e os cuidados que esse dia traz, deve ser tratado na confiança do que Deus diz a nosso respeito. Portanto, viver um dia de cada vez em Cristo Jesus muda completamente toda e qualquer situação.
seja ela boa, seja ela ruim, na nossa vida. Essa confiança, esse descanso no Senhor, na palavra dEle, naquilo que Ele diz, é o que traz isso. A proposta, então, é que vivamos nossas vidas hoje, no presente, nesses tempos difíceis, fazendo essa relação a cada dia, vivendo a cada dia, Mateus 6,34, Cristo vivendo em nós, que é o tema macro da juventude para esse ano, Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vivendo em nós a cada dia, a nosso respeito, ou seja, tudo que envolve a nossa vida é permeado pelos pensamentos do nosso Deus, naquilo que Ele diz. E esses pensamentos, linkando lá com Jeremias capítulo 29, verso 11, estes pensamentos são de paz e nunca de mal para nós. E tudo isso tem uma finalidade, porque o próprio verso lá de Jeremias 29, 11 vai dizer qual é essa finalidade. Para o fim que desejamos, ou isso na versão que a gente usa na igreja padrão, mas nessa versão, na NAA, Nova Almeida Atualizada, para um futuro, para uma esperança. A finalidade é essa. Os pensamentos de paz de Deus, vivendo cada dia em Cristo Jesus, Cristo vivendo em nós. Tudo que nos envolve é permeado pelos pensamentos de Deus, de paz e não de mal, para um futuro, para uma esperança. Isso é precioso demais, isso é maravilhoso demais para a nossa vida. É isso que diz o Senhor. Fácil, né? Podemos encerrar aqui então, mas não seria isso. Vivendo um dia de cada vez, onde Cristo é quem vive em nós, e cujos pensamentos dele, a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança, um fim que desejamos, sim, seria fácil, é o que nós queremos. Mas seria fácil se atentarmos, cada um de nós tivesse atenção àquilo que Deus diz, ao detalhe importante desse verso 11 do capítulo 29 de Jeremias, ali no meio. O detalhe importante é o que Deus nos diz, Deus está dizendo, está aqui a palavra dele, para nos mostrar isso. Ele está dizendo a nós, ele continua falando a nós. O detalhe é esse, diz o Senhor, o que Deus diz para a minha vida, para a sua vida. E é aí que está a dificuldade, então. A dificuldade é que eu, você, nós estamos vivendo em esses dias, e há muito tempo estamos vivendo isso, vivendo não na relação dos pensamentos de Deus, naquilo que Ele diz para nós, mas naquilo que a humanidade está dizendo. Vivendo de acordo com o que o sistema deste mundo diz. É assim que nós estamos vivendo. A real dificuldade é esta. Muitos querem saber a vontade de Deus, eu sei disso. Eu sei pelos jovens, adolescentes, nas nossas conversas, eu sei. Vocês querem saber qual é a vontade de Deus, e Deus está aqui revelando a vontade dEle para nós, para as nossas vidas. Mas a verdade é que poucos querem ouvir o que Deus diz. Está aqui, Ele está falando conosco. A dificuldade é que estamos dia a dia ouvindo mais o que a humanidade, o mundo está dizendo, e escutando cada vez menos o que diz o Senhor. O fim que desejamos, o futuro e a esperança que queremos para os nossos dias, passa, preste atenção nisso, o que nós desejamos, o futuro nosso, a nossa esperança, passa pelo que Deus diz nas nossas vidas e para as nossas vidas. Ou seja, por aquilo que Ele diz e requer de nós. Eu gosto muito de Miqueias 6:8, que ali está assim, o que é que Deus requer de ti? O que é que Deus requer de ti? Que é amar a misericórdia, praticar a justiça e andar humildemente com Ele. Quer saber a vontade dEle? É isso. É isso. Então, precisamos ouvir o que Deus diz. Para aqueles que estão vivendo
ouvindo o que diz o Senhor, gente, não há surpresas, porque está aqui, ó. A palavra dele nos revela tudo. Não há surpresas, não há um espanto. Vai haver tristeza, vai haver muitas dificuldades na nossa vida, vai sim. Mas não há surpresas, nem espanto. Mas eu queria que vocês entendessem isso também. Por favor, não confunda essa tranquilidade, esse descanso, como uma falta de sensibilidade sobre tudo o que está acontecendo, o que está ocorrendo no mundo. Não é isso. Não é isso. A gente fica triste, sim. O tempo está muito difícil. E a gente entristece por causa disso. Mas exemplificando essa questão, essa relação de que Deus nos diz todas as coisas, Ele nos guia. Exemplificando isso no primeiro semestre do ano passado, se não me engano, os adolescentes e os jovens dessa igreja tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Marcos Louveira, que agora está lá no sul do país. Ele usou a seguinte frase naquele dia que ele veio falar para a gente: o mundo está mal, está ruim as coisas. Mas ele falou assim, e vai piorar. Vai piorar. Mas não desanime, não. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é essa questão. Ouçam o que Deus diz para nós. No meio desse caos que a gente está vivendo, a palavra dele é o nosso guia. É ela que nos guia, ela que nos traz paz, porque os pensamentos dele, a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Talvez para alguns, a frase que o pastor Louveira usou naquele dia, naquele tempo, era uma frase de desânimo, de muito desânimo, pelo fato de algumas pessoas pudessem estar passando naquela época dificuldades. E aí ouvir que a coisa vai piorar, não era isso que eles queriam ouvir. Não é isso que nós queremos ouvir. Para outros, a frase que ele disse, talvez não estava fazendo muito sentido, porque a vida deles estava naquele tempo, naquela época, de vento em polpa. Sonhos, planos, metas, tudo dando certo, tudo concorrendo para o bem. E sim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, verso 28. Então, será que o que eu estou querendo dizer para todos nós, será que não podemos fazer mais planos? Não podemos mais sonhar, ter nossas metas? Evidente que não, que podemos, que não é isso, né? Evidentemente que podemos fazer planos, sonhar, colocar isso diante do Senhor. Mas a gente precisa ouvir o que Deus diz. E aí eu convido vocês, aqueles que puderem e quiserem, Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, diz assim: escutem agora vocês, que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Essa é a verdade, palavra de Deus. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas aí está aqui a solução. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas também, ou como também, faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. E aqui vem a relação com este mundo. Um mundo que está muito arrogante com as suas pretensões. Um mundo que está se afastando de Deus. Que está debochando de Deus, zombando de Deus. Deus não tem por inocente aquele que zomba do nome dele. Mas o texto continua, todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando.
Pensamentos de paz e não de mal é o que o Senhor tem a nosso respeito. Podem ter certeza de que não estou desapercebido que vivemos um tempo difícil. Podem ter certeza disso. Vivemos dias muito ruins. E eu confesso que não vou saber como anda a vida da maioria de vocês, dos jovens adolescentes dessa igreja, mas aqueles que estão nos assistindo também. Eu confesso que não vou saber como está a sua vida hoje, nesse sábado. Qual é seu pensamento, a sua ideia? Qual é o seu plano, seu sonho? Quais são os seus sonhos? Meu caro adolescente, meu caro jovem e todos vocês que nos assistem. Quais são os seus pensamentos? Todavia, o que eu estou pretendendo dizer, o que eu estou dizendo é que você precisa saber de uma coisa, saber o que diz o Senhor a respeito de você. Para aqueles que estão de fato o escutando, ele diz que seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Mas ele também diz, e a gente precisa envolver tudo isso, conciliar tudo isso, entender tudo isso. Ele diz também que neste mundo nós teríamos aflições. Diz que cada dia, e nós cantamos isso aqui, traria o seu próprio mal, os seus cuidados. Precisamos atentar para isso. E isso significa que muitos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos planos nessa vida, muitos podem não acontecer e alguns não estão acontecendo. Não foi o que aconteceu para muitos? Muitos de nós, no final de fevereiro, no início de março deste ano, de 2020, quantos planos, quantas metas, quantos sonhos, e tudo isso ruiu. Tudo isso foi frustrado. Gostaria, juventude da Igreja Batista do Barro Preto, jovens adolescentes e aqueles que nos assistem, que nós fizéssemos essa reflexão. A quem, no início do ano, ou no final do ano passado, a quem nós estávamos escutando, dando ouvidos nessa época em que fazíamos planos? E digo mais, e agora? Agora digo nessa hora em que você está assistindo essa transmissão. A quem você está dando ouvidos? Nossa oração, a minha oração, por cada um de vocês, por cada um de nós, é que deixemos de lado o que diz a humanidade, esse sistema mundano. Deixe de lado isso, para de escutar isso, para de ouvir isso. E demos a devida atenção, ouvidos. Assim como Deus inclina, a palavra dele diz que ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Que também tenhamos isso. Que possamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está nos dizendo. Devemos dar a devida atenção ao que diz o Senhor. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, para nos dar um futuro, nos dar esperança. E nisto, se você está dando ouvido a esta palavra, ao que diz o Senhor, nós sabemos o que está por vir. Se de fato damos ouvidos à palavra de Deus, sabemos em quem podemos aguardar, esperar, descansar. Sabemos qual é a nossa esperança. Essa esperança, ela está na vida de Jesus Cristo por nós, em nós. Logo, devemos permitir que Cristo viva em nós. Então, o viver um dia de cada vez, com suas alegrias, suas tristezas, os bons e maus momentos, em todos eles, seremos sustentados por esse Deus grandioso. Um dia de cada vez, nos aproximando do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração. E assim, fazendo, assim seremos achados por Ele. E teremos a nossa sorte
mudada, teremos um futuro. Temos já um futuro em Cristo. Temos sim com Ele uma esperança. Eu encerro essa reflexão com a verdade do que diz o Senhor, nosso Deus, nos versos de 11 ao 14 aí de Jeremias 29. E eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de cada um de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, ou de vós, serei achado, diz o Senhor. E farei, a parte A aí do verso 14, e farei com que mude a sorte de vocês. Temos um futuro, temos uma esperança nesse Deus grandioso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar encerrando essa reflexão nessa transmissão. Pai, obrigado, ó Deus, pelos pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Obrigado por o Senhor nos ensinar pela Tua palavra, naquilo que o Senhor diz, que devemos viver um dia de cada vez, e esses dias trarão sim os seus cuidados, trarão o mal muitas vezes, ó Pai. Mas encha-nos, esses que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, ó Deus, encha-nos com Teu Santo Espírito, para que essa certeza, essa promessa do Senhor sobre nós não seja obscurecida, ó Pai, seja calada em nossos ouvidos pelas dificuldades que estamos vivendo. Os dias são maus, sim, mas sabemos, ó Deus, que nós temos no Senhor um futuro e uma esperança. Louvado seja o Teu nome. É a nossa súplica, é a nossa petição com muita gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 5 abraços virtuais ainda nesse mês de agosto. Ainda a juventude vai permanecer com essas transmissões, mas a gente já está conversando e em breve, possivelmente, se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos começando a reunir presencialmente, bem gradativamente, bem tranquilo, com todas as precauções. Mas eu não vejo a hora de ver todos vocês assim presencialmente. Deus os abençoe grandemente. Um abraço.